Bom, pessoal, vamos lá. Continuando a nossa sequência de aulas aqui, então, na segunda aula dessa primeira parte da apostila, da nossa apostila. Então, a gente vai falar sobre outros assuntos hoje, então, começando aqui pelos múltiplos usos da água. Então, é o momento em que a gente vai explorar isso com eles, né? Quais são as formas que a gente tem de utilizar as águas. Então, a gente pode falar isso num nível bem regional, né, bem da localidade que eles vivem, enquanto num nível muito maior, né, num nível macro. Então, com isso a gente colocou aí esse abastecimento para uso doméstico animal, que tem bem a ver com o uso deles, né, irrigação também, indústria, produção de energia elétrica através de hidrelétricas, navegação para transporte de produtos e pessoas. Então, óbvio, né, a gente pode focar um pouco mais aí nas duas primeiras partes, principalmente, que tem a ver normalmente com o pessoal que vive nessas regiões mais do interior, né, mais dessas áreas de produção de lavouras, né, entre outros. Então a gente pode focar um pouco nesses dois primeiros tópicos, mas a gente pode até sugerir que eles digam se eles percebem outras formas de uso, né? Então a gente pode puxar deles essa resposta, né? Essa interação, com o que mais eles percebam, né? No nosso uso no dia a dia, né? A gente está vendo aí de uma maneira mais macro, né? Que atinge a muitas pessoas, mas a gente pode pensar até no nível de indivíduo, né? Bom, falando do abastecimento para consumo, né? Então a gente fala sobre essas possibilidades de abastecimento. Então falamos aí de manancial ou fontes de água, né? Então as fontes específicas, né? Nascente, né? Podemos falar disso aí nesse tópico, falando então dessa nomenclatura, que eu acho até que muitos conhecem, né? O manancial, mas a gente pode pensar aí numa palavra nova, talvez, para eles. Falar sobre as estações de tratamento de água e da rede de distribuição. Então, dependendo do município, né, a gente vai poder explorar isso de maneiras diferentes. Então, o pessoal de Teresópolis, de Guapi, de Magé, tem como a rede de distribuição a SEDAI, né? O pessoal de Petrópolis já é aquela Águas do Imperador, né, que faz parte do grupo Águas do Brasil. A gente pode inclusive falar um pouco disso com eles, né, perguntar, né, como eles percebem essa rede, né, se eles se sentem confortáveis, se eles se sentem realmente abastecidos e se eles se sentem seguros com a água que eles recebem, né? E por aí vai. Claro que a gente está falando de um município como um todo, né? Não exatamente da casa de uma pessoa, muitas vezes, que mora bem no interior, tá? E aí a gente pode usar essas imagens que estão aí embaixo, né? Que a gente bota quando não há rede de tratamento e distribuição. É isso que a gente tem, né? A gente precisa recolher água de outras maneiras, água da chuva, fazer poços, e aí a gente pode aproveitar esse momento aí para falar um pouco da construção dos poços, falar um pouquinho mais à frente, a gente vai falar mais também de saneamento, de esgoto, mas pode surgir o assunto, né, em algum momento, e isso não tem problema, a gente pode aproveitar, né? Eu acho que sempre que eles surgem com alguma demanda, a gente tem realmente que aproveitar, né? Mesmo que a gente tenha a exploração do assunto mais detalhadamente mais à frente, né? Mas a gente pode aproveitar, né, o apontamento deles. Então, eles podem, inclusive, informar quais são as formas que eles fazem, né, para conseguir resolver essa questão na localidade que eles vivem. A gente mostra aí uma noção para eles do que é essa rede, né? essa estação de tratamento e distribuição de água, para eles conseguirem entender. Talvez eles não tenham uma percepção, né, dessa captação, desse tratamento, o quanto isso demora, ou quanto isso demanda de materiais, de equipamentos, de produtos, né, de organização, de logística, né, e quanto isso chega para a gente, né, e quanto isso é devolvido, né, para o ambiente aquático, né, como por exemplo aí nos resíduos que sobram aí
do tratamento de esgoto. Então, a gente pode aproveitar bastante essa imagem aí, né? A gente pode ficar um bom tempo nessa imagem e tentar ver se eles entendem essa dinâmica, essa logística, conversar um pouco sobre isso, ver o que se eles já viram, né, essas estações, se eles já foram em algum lugar. A gente faz isso às vezes em alguns projetos nossos, né? A gente leva o grupo, né, em alguma estação. Quando a gente fez o trabalho lá na região dos lagos há pouco tempo, na última, a gente levou o pessoal lá em Águas de Juturnaíba. Foi bem interessante para eles terem visto, né, toda aquela estrutura. E aí a gente entra na parte dos impactos, né, aos sistemas aquáticos, aí falando da poluição, né, sobre essa emissão dos resíduos de maneiras muito distintas. A gente pode entrar e desmembrar muito isso, citar possibilidades de poluição, né, desmembrar na água, no ar, no solo, né, isso abre muitas possibilidades. A gente pode pedir para eles interpretarem essa imagem, essa primeira imagem aí, o que eles entendem, o que significa esse desenho, o que será que ele representa para cada um deles, né? Falamos aí das mudanças climáticas, e aí essa imagem também representa bastante consequências em relação às mudanças, ao aquecimento. Falamos aí dos vários tipos de poluição, muitos talvez sejam perceptíveis para eles, então outros não, né? Então a gente tem aí uma série de possibilidades. A gente pode explorar cada imagem dessa, né, perguntando se eles já perceberam isso em algum lugar, em algum momento, se eles já visualizaram isso de alguma forma, seja na região deles, seja pela TV, né? Se eles têm dúvidas sobre, né, como isso acontece, porque dependendo da situação, né, é um pouco mais distante da realidade deles, mas sempre muito válido, né, de se discutir esse assunto tão importante, né, que são as formas de poluição. As mudanças climáticas, né, então isso também é um assunto que está super em alta, talvez eles até ouçam sobre na TV, né, por exemplo, então podemos falar como essa mudança vai acontecendo, quais são as consequências, né, o que isso vai interferir no ambiente aquático, nas coleções hídricas, mas também nos seres vivos que ali vivem, não só no ambiente aquático, mas em outros, né, mas aqui no nosso caso a gente está falando do ambiente aquático propriamente dito, e como isso impacta, né, nas cadeias tróficas, né, na cadeia alimentar, como os animais e os vegetais são prejudicados diretamente com isso. A gente pode trazer até dados estatísticos interessantes, né? Isso a gente tem hoje com muita facilidade. Falamos aí da qualidade das águas, que é um tópico mais do que importante, né? E nesse tópico é bem interessante a gente falar sobre essa diferença entre água poluída e água contaminada, né? Então, de novo, palavras específicas, né, como micro-organismos, agentes patogênicos, né, patógenos. A gente pode usar isso, não tem problema nenhum, né, já que isso exemplifica bem a possibilidade de a gente ter uma água contaminada. Podemos fazer essas relações, né? Será que uma água poluída ela é sempre contaminada? Será que uma água contaminada está sempre poluída? Né? Então, a partir do momento que eles conseguem perceber a diferença, né, a gente consegue fazer essas associações, né? Se uma coisa está interligada à outra diretamente ou não. E alguns questionamentos ao final dessa aula, né? Se eles percebem algum outro uso importante da água na sua região, como lá no primeiro slide. E a gente pode ir apontando isso num quadro, né, no papel, escrevendo, e cada opção que eles possam dar pode fazer surgir novas possibilidades, né, de outras pessoas do grupo. Que tipos de resíduos observam serem lançados no ambiente na sua região? Então, eles conseguem perceber se algum tipo de resíduo realmente é eliminado, né, no seu ambiente, seja no ambiente aquático, que é o nosso interesse principal, ou não diretamente, né, porque outras situações podem não estar sendo ligadas diretamente, mas indiretamente elas alcançam, né, os ambientes aquáticos. Vocês sabem a diferença entre resíduo e rejeito?
Então isso é bem legal, né, de falar. Talvez o rejeito seja uma palavra que eles nunca tenham ouvido falar, a maioria das pessoas, mas é bem interessante fazer essa diferenciação, né, falar o que pode ser reaproveitado e coisas que têm que ser totalmente descartadas e não tem nenhum tipo de reaproveitamento. Esse tópico dá para a gente mostrar, fazer atividades até em grupo, né, pensar em possibilidades deles fazerem esquemas, pensar em possibilidades de uma dinâmica ali, né? Essa parte de resíduo e rejeito é bem interessante para fazer algum tipo de dinâmica na hora que possa surgir, como uma forma deles conseguirem entender, inclusive, melhor. A gente pode fazer um joguinho ao final dessa aula, né? E trazer várias imagens e aí perguntar se eles acham que isso tem uma relação direta com resíduo ou com rejeito. Então é bem legal isso. Vocês percebem as mudanças climáticas no dia a dia, né? Então, se eles entenderem exatamente o que é a mudança, né? A mudança climática, talvez eles consigam perceber a consequência disso direta, né? No impacto do dia a dia deles, né? Em todos os sentidos, né? Dentro de casa, como indivíduo, como coletivo, como família, como um cidadão, que pode poluir as águas da sua região, né? E o que pode contaminar as águas da sua região. Então aí a gente consegue realmente entender se eles conseguiram perceber essa diferença aí entre poluição e contaminação. É uma aula que tem é muito rico, né? É muito rica de informação e de um impacto no dia a dia deles, né? Na verdade todas são, né? Mas eu acho que essa coisa de poluir e contaminar, isso tem uma importância muito grande, né? Eles vivem com isso no dia a dia, né? Lá na frente a gente vai falar de outros assuntos, então, por exemplo, doenças de veiculação hídrica. Então, é bem interessante que nesse momento eles entendam essas diferenciações e a gente pode sugerir muitas possibilidades, né? De dinâmicas nesse momento, tá? Isso é bem possível, né? Nessa aula aqui, tá bom? É isso, galera. A gente se encontra na nossa aula online.